Gente, no final do século XIX, começo do século XX, começa a decadência dos cabarés. Os cabarés tinham bons shows e assim por diante, só que eles começam a ser fechados, expulsos e perseguidos. Como protesto a isso, os grupos vão para as ruas desenvolver o que eles não conseguiam fazer nos cabarés. E aí nasce a semente dos vários estilos de dança de rua. Aqui na cidade de Campinas, nós temos um grupo veterano, que é o Grupo Eclipse, na pesquisa de dança de rua. Vamos lá conhecer um pouquinho mais desse grupo e acesse Ponto de Cultura nas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Instagram, para você conhecer mais da cultura da cidade de Campinas. Kiko, olá, Kiko, tudo bem? Olá, tudo bom? Conta para nós como tudo começou. É uma história bem longa, né, que Sim, vem antes do Eclipse, inclusive. Nós passamos por vários processos. sim. E em 2002, a gente cria a companhia Eclipse Cultura e Arte. E nesse caminho a gente foi entendendo que precisaríamos nos oficializar, né, quanto CNPJ, quanto trabalho. Então criamos nosso primeiro CNPJ em 2004. Já em 2011, passamos a ser um ponto de cultura. Mas aí já tínhamos todo um elenco formado, todo um processo já desenvolvido. Maravilha. E qual que é a tônica, quais são as danças que vocês pesquisam e desenvolvem? A companhia Eclipse, ela nasce com o propósito de não ser muito engessado, né? Então, por isso o nome Eclipse, para não ficar rotulado, digamos assim. Então, a gente tem uma certa flexibilidade quanto às artes que atuamos. Lógico que o foco principal são as danças urbanas. A gente trabalha essencialmente com locking, popping, breaking, hip hop dance, house, crump, wacking e algumas outras, mas essencialmente essas danças. Maravilha. Então, 7K, conta para nós sua relação com a dança urbana, como tudo começou e com o Grupo Eclipse. Bom, vamos lá. Eu comecei a dançar com 10 anos de idade, né? O meu primeiro contato, por sinal, foi com um grupo de dança. Fui fazer uma apresentação na escola e aí quando eu vi, pequenininho, bicho, eu já sei o que eu quero para mim. Aí comecei a praticar desde então. Ah, eu conheci a companhia Eclipse, eu tinha 16 anos. Aí eu participei do projeto, né? Que já tinha um projeto aqui, já era uma ONG, eu acredito. E aí participei de vários grupos. Ficava aqui no sábado, das 2 da tarde até as 10 da noite, praticando e... Nossa, era muito gratificante, tudo gratuito, né? Então, já viu, aproveitar o máximo possível. E com 18 anos, Kiko Brown fez o convite para eu participar da companhia. E a minha carreira como dançarina começou a partir daí mesmo. Porque antes disso, era só uma brincadeira de criança, eu não imaginava para onde esse ia me levar, mas sim, acreditava muito e tinha um sonho, que um deles era entrar na companhia Eclipse, sempre olhava assim e falava, nossa, eu quero fazer parte desse topo aí também e ser um dos melhores dançarinos. E, e quando o Kiko chegou com a oportunidade, abracei de corpo e alma e desde então estou com eles aí. Eu acho que eu sou a segunda geração, segunda ou terceira geração aí da companhia. É mais ou menos isso, com viagens internacionais, que era meu sonho também, viajar apresentando a minha dança, workshops e estar no palco também apresentando espetáculos. Enfim, obrigado, Pai Kiko. Maravilha. Eu vi que o pai Kiko seu é o mestre ou professor, e Negateca também é professora. Vocês não, o Rafa ainda não falou e você não se identificou. Nessa sua trajetória, você só é bailarino ou você também é professor? Eu sou professor também. Entendi. Eu me formei em educação física, né? Mas eu trabalho mesmo é, com a dança em si, tanto ela fitness ou algumas
das danças urbanas mesmo, de ensinar crianças, desde uma faixa etária pequena até adultos, sabe? Aí eu trabalho dentro de um colégio particular atualmente, trabalho num colégio particular e dou aulas particulares também. Eu comecei a dançar com 12 anos, e isso foi com o Kiko. Desde então eu nunca mais parei, continuo até hoje, entrei pro Eclipse e foi o Kiko que me apresentou a Fazenda Roseira e o projeto Cuco Pamoja. E desse projeto a gente conheceu a aquarela, conheceu outros pontos de cultura também. E depois da aquarela eu fui viajar para a Noruega, e lá também tive vários aprendizados, fui para dar aula de danças urbanas e culturas brasileiras, e também aprender balé, danças urbanas de lá. E junto com tudo isso, quando eu voltei, foi para agregar com a Fazenda Roseira e também com a aquarela e com a companhia de dança. Legal. Diferente da maioria, eu não comecei com as danças urbanas. Eu vim da dança de salão. Então, com 13 anos, eu estava nos bailes de samba rock, samba de gafieira, e por conta dessa conexão das danças de salão com a Estação Cultura, eu acabei conhecendo o Kiko Popper, que é meu professor, e automaticamente ele fazia parte da Eclipse nessa época. Então, eu tive contato primeiro com o Pop, depois eu conheci Lisba, Defra e Brau, fiz um projeto com eles, na época era chamado de Mega Cri, onde a gente foi para uma competição e tudo mais. Depois disso eu tive um período longe do Eclipse, e aí eu voltei de novo por meio do convite do Kiko para fazer parte da diretoria. Então, dentro disso, foi meio que uma troca. O Popper saiu do Eclipse e eu vim meio que ocupei o lugar dele de Popper da CIA. A companhia Eclipse, ela tem, já nesse nome de Eclipse, um nome de muito aberto à transformação, a possibilidades artísticas, né? E a gente vê que dentro do nosso trabalho nós procuramos trabalhar muito com artistas musicais, poemas de atores brasileiros, de produtores brasileiros. Então, nós temos um trabalho Sanfa, como você citou, que traz um pouco da didática do que são as danças urbanas. Da onde veio, como foi criado, quais os principais estilos que a companhia trabalha. Então, é um espetáculo, digamos, didático, exatamente para o público leigo ter acesso e fazer conexões de entendi, isso era anos 70, isso é anos 80, isso é anos 90, ou atual. Então, o Sanfa tem essa proposta. Já um trabalho com o Cabo Convexo, de Carlos Gomes, a gente vê que Carlos Gomes foi um negro muito conceituado, não só no Brasil, como internacionalmente, que tem uma obra fantástica e que, ao mesmo tempo, poucas vezes foi referenciada pelo público negro. Então, a gente viu uma oportunidade de levar as danças urbanas para quem nunca assistiria danças urbanas, digamos, amantes da música clássica, que às vezes frequentam ambientes diferentes, e o contrário também é verdadeiro. Essas pessoas tiveram acesso às danças urbanas que muitas vezes não teria. Então, o público das danças urbanas tem acesso ao clássico e as pessoas mais ligadas ao clássico têm acesso às danças urbanas. Então, é uma forma de criar um diálogo mais próximo e colocar as nossas críticas sociais ali, atingindo todos os públicos, não só o público que a gente habitualmente circula.